Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente à disciplina Cálculo 3. E nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o capítulo 7, onde nós vamos apresentar tópicos adicionais sobre séries e também aplicações. Esses tópicos adicionais, gente, que é o que nós vamos começar nesse vídeo aqui a falar, eles consistem de teoremas que eu não quis abordar lá no capítulo 6, onde nós falamos sobre vários resultados sobre séries, onde nós falamos sobre séries convergentes, uma vez que eu ia colocar muito resultado lá e ficar um capítulo muito grande, um capítulo muito chato. Eu decidi trazer isso agora, juntamente com algumas aplicações. Nesse primeiro vídeo aqui, vamos falar sobre dois teoremas e um exemplinho, certo? Vamos fazer um exemplinho aplicando um deles. Olha só, o teorema 1, ele diz o seguinte: se somatório de n igual a 1 até infinito, de a n for convergente, então o limite, do termo a n, que é o termo da sequência que dá origem à série, quando a n tende a infinito, esse limite tem que ser zero. Esse resultado aqui ele fala algo meio óbvio, que se eu tenho algo convergente, do ponto de vista de somas, quer dizer que em certo momento eu estou somando valores cada vez menores, porque se eu começar a somar valores, por exemplo, próximos de 1 para sempre, isso vai dar o quê? Infinito. Então, é esperado que se uma série convirja, que o seu termo geral ele vai ficando cada vez menor, ou cada vez mais próximo de zero, tá certo? Aí esse teorema ele não tem tanta aplicação. Se você observar bem, eu já sei que a série é convergente, então, uma pergunta fundamental já foi resolvida. Saber essa consequência aqui não nos ajuda muito. Porém, a gente pode usar uma ferramenta matemática chamada contraposição lógica. O que a contraposição lógica diz? Neste teorema aqui acima, eu tenho aqui a hipótese, que é somatório da sequência aqui, dos termos da sequência, é convergente, e eu tenho aqui a tese. Então, o limite, necessariamente, tem que ser o quê? Igual a zero. A contrapositiva diz que eu posso negar a tese e chegar na conclusão da negação da hipótese. Mas, nesse caso, se eu negar a tese, ela passa a ser hipótese, essa negação, e aí a minha hipótese anterior, a negação dela, passa a ser minha tese, como está aqui no teorema 2. Se eu negar isso aqui, vai acontecer o quê? Se limite de n tendendo a infinito de a n for diferente de zero, ou ele não existir, que é duas casos para negar aqui é o quê? Ou ele dá um valor que seja diferente de zero, ou ele não existe. Em todos esses casos, eu vou concluir o quê? Que a série o quê? Diverge, que é exatamente a negação dessa aqui. Então perceba que eu neguei a tese aqui e cheguei na negação da hipótese. Então eu inverti o teorema. Agora esse aqui eu já aplico mais. Por quê? Porque ele é um teste que vai, de fato, caracterizar uma série como divergente. Então, se eu calcular o limite, deu lá 2, do AN, deu 2, pronto, já sei que ela diverge. Ou então, ficou lá oscilando entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Não foi para zero, diverge, certo? Vamos aplicar aqui no exemplo 1, que é um exemplo meio que já está um pouco batido, mas o nosso objetivo aqui não é nem necessariamente aprofundar muito na parte do limite em si, mas utilizar o teorema, o teorema 2. O teorema 1 ele serve de suporte para o teorema 2, que tem uma consequência imediata. A gente diz que se a gente tem proposições da forma P implica Q, e essa proposição ela tem um certo valor lógico, então a proposição não Q implica não P, ou seja, fazer essa inversão que eu fiz aqui, ela resulta numa proposição equivalente. É como se eu estivesse dizendo a mesma coisa. Teorema 1 e teorema 2 eles são equivalentes do ponto de vista lógico. Mas vamos lá. O que diz o exemplo 1? Mostre que a série somatória de n igual a 1 até infinito de 2n sobre n mais 1 é divergente. Então, vamos aqui para o quadro fazer essa conta. Aqui no quadro eu fiz umas anotações sobre o teorema 1, o teorema 2. O teorema 1, se a série for convergente, então o limite tem que ser igual a zero. E o teorema 2, que é uma consequência do teorema 1, que diz o quê? Se o limite de AN for diferente de zero ou o limite de AN não existir, então a série diverge, que é o que a gente vai usar aqui nesta, certo? Então, mostre que a série somatória de n igual a 1 até infinito de 2n sobre n mais 1 diverge, que é o que a gente viu lá no PC. Então, gente, para eu resolver isso aqui, provavelmente vou ter que calcular esse limite aqui, afinal eu estou querendo aplicar esse teorema. Então, vou botar assim, note que. Então, vou começar. Limite de n tendendo a infinito, que é um limite até batido, a gente já fez bastante dele. De a n vai ser o quê? O limite de n tendendo a infinito de quem? 2n sobre n mais 1. Que a gente já viu como é que calcula esse limite. Você tem aí pelo menos duas formas.
Um é botar o N em evidência e cortar, e a outra é usar L'Hopital. Eu vou fazer a forma de botar o N em evidência. Então, nesse caso aqui, né, eu vou ter aqui limite de N igual a infinito, né? Aí eu vou botar esse N aqui embaixo em evidência, exatamente porque eu estou em determinação infinito sobre infinito, né? Quando o N vai para infinito, 2 vezes infinito é infinito, infinito mais 1 é infinito. Aí eu vou botar aqui um N aqui embaixo em evidência, para já cortar com esse N aqui de cima, do 2N. Então, ó, N. Aí vai ficar o quê? Como saiu N daqui, fica só 1. Como aqui não tinha N, fica 1 sobre N. Perceba que, se eu desenvolver, volta ao normal. Aí agora eu corto esse com esse e continua aqui, ó. Isso vai ser o limite de N tendendo a infinito de quem? De 2 sobre 1 mais 1 sobre N. Agora aqui não tem problema, porque o limite pode entrar para dentro das partes. Então, o limite de 2 é 2, o limite de 1 é 1, e o limite de 1 sobre N é o quê? 0. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 1 mais 0, que vai dar 2. Então, perceba o que é que o limite aqui, ó, que deu 2, é diferente de 0. Ó, caiu nesse primeiro caso aqui. Então, eu vou ter essa consequência. Ó. Como limite de N tendendo a infinito de AN é igual a 2, que é diferente de 0, temos pelo, né? Temos que, a n de somatório, né? Temos que somatório de n igual a 1 até infinito, de AN diverge. Né? Aí você pode citar o teorema 2, né? Temos pelo teorema 2, né, que a série em questão é divergente. Beleza? Então vamos ali para o PC, voltar aqui, para a gente fazer algumas considerações adicionais, né? Então tá aqui a solução. Basicamente, a mesma coisa que eu fiz ali no quadro. Você pode estar usando o L'Hopital aí, é uma outra forma também, né? Afinal da indeterminação infinito sobre infinito, você pode fazer também, se você preferir. Né? Aí o que acontece? Ó? O que significa, gente, esse 2 aqui? Ó? É uma pergunta interessante, porque poderia o exemplo ter morrido aqui. Pô, deu divergente. Mas o que significa esse 2 aqui? Significa que a partir de certo ponto, os termos dessa sequência estão muito perto de 2. Que termos de sequência? Os termos AN. Então, é como se eu estivesse somando números próximos de 2. 2 mais 2, ou aproximadamente 2 mais aproximadamente 2. Mais... Então, isso aí tende o quê? A explodir, certo? A gente concluiu isso. Porém, explodir para onde? Olha, o que acontece se eu somo 2 indefinidamente? Eu obtenho, em média, o dobro do valor da quantidade de pontos inicial, da soma. Por exemplo, se eu tiver aqui 10, ó, vamos começar aqui com 10. Né? Vamos executar aqui e vamos ver quanto dá isso. Né? A soma dos 10 primeiros termos dessa série aqui. Então, a soma dos 10 deu 15,96. Eu vou botar 100. 191,67. Se eu botasse aqui agora 1000, observe que esse 191 é quase o dobro, não é o dobro de 100, mas sei lá, está relativamente perto. Tem a ver com esse 2 aqui. Né? Se eu botasse agora 1000, para ficar mais claro ainda, ó, vai dar 1987,02, que é mais ou menos o dobro desse cara aqui. Né? Aí eu vou e boto mais valores. Ó, vou botar aqui 10.000 valores. Então eu espero o quê? Que como esse limite deu 2, é como se eu estivesse somando o quê? Números próximos de 2 a cada parcela nova. Então espera-se que isso dê próximo de 20.000. Ó, tá 10.000 números aqui, ó, 10.000, né, termos da série. Olha, aproximadamente o quê? 20.000. Ah, vou botar 100.000. Vamos lá. Né? Temos o PC para isso, né? A vantagem do PC é essa. Ó. Aproximadamente o quê? Né? Já que aqui foi 100.000, aproximadamente o quê? 200.000. E aí você pode nessa brincadeirinha. Então esse é o significado desse 2. Embora divirja, né? A gente, muitas vezes quando diverge, a gente para por ali, mas a gente também pode estudar isso aí. Afinal, isso aqui pode ser um fenômeno. Né? Que a gente está estudando e o fenômeno diverge. E aí? Eu quero estimar, pô, daqui 1000 anos, quanto é que vai estar esse negócio? Eu posso fazer essa estimativa, certo? Nem sempre o que vai importar para a gente é somente a convergência, viu? É muito importante você se atentar nesse fato. Né? E entender também o significado das coisas. Eu acho que o software nos ajuda muito nisso. Né? Você poderia fazer um gráfico e tudo mais. Né? Então, assim, você pode fazer um estudo bem diversificado aqui quando você tem o software à mão. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado.
Até a próxima. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários.